A África sempre foi e continua sendo o lar dos maiores e mais perigosos predadores carnívoros do planeta. E é especialmente na região central do continente que esses animais aparecem em maior número. Costuma-se dizer que os animais mais ferozes e poderosos são o leão e o tigre. E há um bom motivo para o leão ser conhecido como o rei da selva em tantos mitos e lendas de diferentes povos ao redor do mundo. Olá, pessoal! Mas os habitantes da República do Burundi, que vivem às margens do lago Tanganyika, provavelmente discordariam totalmente dessa ideia. Para eles, a criatura mais perigosa, mais feroz e mais cruel de todo o planeta é um crocodilo gigantesco chamado Gustave. E aí, ficou curioso para saber por quê? Você está no canal Pipa. Então vamos começar! O demônio incrível de Burundi. De onde exatamente surgiu essa criatura monstruosa? Será que o crocodilo Gustave teria mesmo sido enviado dos céus como um mensageiro divino, surgindo para punir os homens que desafiaram a vontade dos deuses? Pois é exatamente isso que pensam os moradores aterrorizados que vivem às margens do lago Tanganyika, constantemente amedrontados pela presença feroz de Gustave. Para essas comunidades, o crocodilo Gustave se transformou ao longo dos mais de 50 anos, uma espécie de ídolo sagrado, uma figura quase mítica dentro das lendas locais. Segundo os relatos dos habitantes da região, Gustave já apareceu com um brilho avermelhado, em outros momentos amarelado, e há quem jure que até plantas cresciam em cima da imensa cabeça do animal. Teve até xamã que afirmou com todas as letras que essa criatura horrenda era controlada por um homem maligno, uma espécie de espírito do mal disfarçado de gente. E ele mencionava também que o crocodilo Gustave superou até o famoso monstro do Lago Ness em fama, tendo até mesmo uma página dedicada exclusivamente a ele na Wikipédia. Mas, diferente da criatura escocesa, no caso de Gustave, havia um detalhe macabro. O lugar por onde ele passava era frequentemente encontrado repleto de corpos dilacerados. E há diversas fotos que registram de forma assustadora a sua boca colossal. Dito isso, Gustave era sim um crocodilo do Nilo comum, só que com um corpo absurdamente maior do que o normal. O zoólogo Vladimir Donetz é um dos poucos seres humanos sortudos que conseguiram ver o demônio de Burundi com os próprios olhos e ainda assim não acabaram devorados por aquela boca repleta de dentes afiadíssimos. Foi esse mesmo Donetz que registrou em 2004 a observação do animal em uma de suas praias favoritas, localizada numa ilha do lago Tanganyika. Segundo ele, os nativos que viviam às margens do lago não apenas reverenciavam Gustave, mas iam tão longe a ponto de oferecer sacrifícios humanos em sua honra. E se levarmos em conta que há mais de 300 vítimas confirmadas desse crocodilo devorador de gente, não é de se estranhar que ele tenha alcançado esse status quase divino. Mas, como já dizia o ditado, quem vê assombração pode estar só olhando para um tufo de capim seco. A verdade é que ninguém jamais conseguirá saber com precisão quantas vidas humanas foram levadas para sempre pela boca de um crocodilo. No artigo de Michael McRae, publicado em 2005 na revista National Geographic, o autor mencionou de forma cautelosa a possibilidade de centenas de mortes, mas preferiu não cravar um número exato. Em compensação, quanto ao tamanho de Gustave, os relatos de testemunhas permitiram a obtenção de dados bem mais preciosos. A partir da análise de diversas fotos, estimou-se que o comprimento do corpo de Gustave era de apenas 6,1 metros, bem menos do que os 15 ou até 20 metros que os nativos, tomados pelo pavor, costumavam imaginar. Para efeito de comparação, os maiores exemplares de crocodilo do Nilo costumam medir entre 3 a 5 metros, e segundo o Guinness Book, o maior crocodilo do mundo já registrado tinha 6,17 metros de comprimento. Esse crocodilo de água salgada também ganhou notoriedade por atacar pessoas. Foi capturado nas Filipinas em 2011 e passou 1 ano e meio sofrendo em cativeiro no zoológico de Bunawan, sem comer carne humana, até morrer de velhice em 2013. E foi justamente após a morte desse crocodilo filipino que Gustave passou a ser reconhecido como o maior crocodilo do mundo em atividade. Por que Gustave se tornou um crocodilo devorador de gente? O naturalista Patrice Fayer
Acredita que Gustave desenvolveu esse gosto tão forte por carne humana justamente por causa de seu tamanho gigantesco. E vale dizer que as palavras desse pesquisador são bastante confiáveis. Afinal, ele é amplamente conhecido como o principal biógrafo do chamado Demônio de Burundi. Foi o próprio Patrice Faye que começou a observar Gustave em 1998. Inclusive, foi ele quem deu ao crocodilo o apelido de Gustave. E caso consideremos que esse crocodilo ainda esteja vivo nos dias de hoje, é bem possível que ele já tenha atingido um tamanho absolutamente inacreditável de até 10 metros de comprimento. Isso porque os crocodilos continuam crescendo ao longo de toda a vida. No entanto, é raro que vivam mais do que 45 anos. Ou seja, quanto mais velho um crocodilo fica, maior tende a ser o seu corpo. No caso de um macho bastante idoso, o comprimento pode chegar aos 5 metros e o peso atingir cerca de 700 quilos. As primeiras histórias sobre um crocodilo comedor de gente no lago Tanganica surgiram lá em 1974. E mesmo naquela época, já se estimava que o comprimento do animal fosse de pelo menos 3 metros. De acordo com uma análise feita por especialistas em 2002, Gustave media 6,1 metros e pesava cerca de 907 quilos. Mas por que será que nos anos 2000 tanta gente ficou tão obcecada pelo tamanho e pela idade de um único crocodilo, por maior que ele fosse? A resposta é simples. Foi justamente nessa época que Gustave passou a espalhar tanto terror com ataques tão cruéis, que acabou mergulhando toda a população da região do lago em puro pânico. Movidos pela dor e pelo desejo de vingança, os moradores tentaram caçar Gustave diversas vezes para fazer justiça com as próprias mãos. Só que em nenhuma dessas tentativas deu certo. Todas falharam completamente. Segundo os relatos locais, mesmo quando usavam fuzis modernos e metralhadoras para atirar em Gustave a curta distância, os projéteis pareciam ricochetear em seu corpo, como se estivessem atingindo uma armadura impenetrável. E o pior é que a cada nova caçada, sempre haviam vítimas entre os caçadores. Alguns participantes acabavam mortos. Mais tarde surgiram fotografias mostrando marcas de balas no corpo de Gustave, o que comprovou que os caçadores da região realmente haviam atirado nele, e em alguns casos acertado. Mas mesmo assim, por que será que, segundo Patrice Faye, o tamanho exagerado de Gustave teria sido o fator que o levou a se tornar um comedor de gente? A explicação é que depois de atingir um tamanho tão descomunal, Gustave não conseguia mais se alimentar dos peixes e pequenos herbívoros que normalmente fazem parte da dieta dos crocodilos. A quantidade desses pequenos animais já não era mais suficiente para satisfazer o seu enorme apetite. Além disso, esses bichos eram rápidos demais, muito mais ágeis do que o corpanzil de Gustave, que era praticamente um tanque de guerra. Por isso ele não conseguia persegui-los com sucesso. Já os seres humanos, por outro lado, têm o tamanho ideal e não são nem de longe tão ágeis. E como o Burundi atravessava um período de conflitos violentos, com cadáveres sendo jogados na água por facções inimigas, Gustave acabou tendo contato com carne humana desde cedo. Resultado, ele acabou desenvolvendo um gosto especial por carne humana. E quanto mais gente Gustave comia, mais ele engordava, o que exigia ainda mais alimento para manter aquele corpo colossal. Foi nesse contexto sangrento e assustador que Patrice Faye iniciou a perseguição ao infame crocodilo comedor de gente. Em uma dessas expedições, Faye, que também é etnólogo, se deparou com uma cena aterrorizante, corpos humanos rasgados e largados pelo caminho. Em certo momento, durante o rastro de Gustave, ele contou 17 cadáveres abandonados próximos às aldeias de Caniosse, Minago, Cabeze e Magara, no Burundi. Mas não se deve concluir que todos esses restos humanos foram necessariamente resultado direto da brutalidade de Gustave. Isso porque os crocodilos geralmente não conseguem consumir uma presa grande de uma só vez e acabam se saciando rapidamente, deixando o que sobrar para os urubus. Portanto, não é necessário acreditar, como alguns moradores locais, que Gustave caçava humanos por vingança ou punição divina. Na prática, as pessoas só estavam no lugar errado, na hora errada, e acabaram virando refeição do predador. E, aliás, Gustave também não recusava filhotes de hipopótamo quando tinha oportunidade. Normalmente, crocodilos evitam atacar hipopótamos. Isso porque um hipopótamo adulto pode facilmente esmagar um crocodilo com seu peso absurdo. Mas Gustave, ao contrário dos crocodilos menores, não tem medo de absolutamente nada.
Tanto é que os hipopótamos que vivem nas redondezas do lago Tanganica evitam passar por onde Gustave costuma caçar. Mesmo assim, os filhotes desses hipopótamos acabam sendo alvos frequentes, presas fáceis para Gustave. E há registros fotográficos muito nítidos comprovando isso. Em algumas imagens, é possível ver com clareza o corpo de um pobre filhote de hipopótamo pendendo na boca do crocodilo. As tentativas de capturar Gustave. Diversas tentativas foram feitas para capturar ou até matar o sanguinário Gustave. A mais famosa dessas tentativas acabou virando tema de um documentário, onde os protagonistas principais, além do próprio crocodilo Gustave, foram Patrice Faye e outros pesquisadores incrivelmente corajosos. No filme Capturing the Killer Croc, lançado em 2004, é mostrado em detalhes como a equipe liderada por Patrice Faye montou uma armadilha em formato de jaula com 21 metros de comprimento para tentar capturar o temido crocodilo comedor de gente. Dentro da jaula foram colocadas várias iscas diferentes e, para observações noturnas, utilizaram câmeras com visão infravermelha. Como resultado, alguns crocodilos até caíram na armadilha, mas Gustave não era um deles. A última cartada desesperada dos pesquisadores foi usar uma cabra viva como isca. Mas aquela mesma noite, uma tempestade com relâmpagos e trovões acabou atrapalhando tudo e frustrando a operação. Quando amanheceu, o que os caçadores viram não foi o animal que esperavam capturar, mas sim uma jaula parcialmente submersa, e a cabra já tinha desaparecido. Além disso, a câmera de visão noturna não estava funcionando. Presumiu-se que a câmera tenha sido danificada pela tempestade e que a cabra de alguma forma conseguiu escapar. Pouco depois desse episódio, um novo conflito civil estourou na região do lago, obrigando os pesquisadores a abandonar seus trabalhos e deixar o país. No entanto, logo após o fracasso dessa missão de captura, os ataques de Gustave às aldeias próximas do lago simplesmente pararam. A explicação mais provável é que Gustave tenha deixado seu território habitual ou que algum caçador desconhecido finalmente tenha conseguido matá-lo. Em 2008, o jornalista Michael McRae escreveu que moradores locais diziam que Gustave havia sido morto a tiros na região do Congo. Também circulou a teoria de que o demônio de Burundi teria morrido de velhice. Porém, 3 anos depois, Patrice Faye declarou que Gustave havia sido avistado novamente em Burundi e que continuava atacando pessoas. Relatórios mais recentes mencionam que em 2019, caçadores locais teriam avistado o cadáver de um crocodilo comedor de gente que havia sido abatido a tiros. No entanto, nenhuma foto foi apresentada como prova disso até hoje. Ou seja, é perfeitamente possível que Gustave, que estaria com cerca de 70 anos no fim de 2024, ainda esteja vivo e engordando cada vez mais para realizar sua próxima grande façanha. Alguns especialistas acreditam que crocodilos tão peculiares quanto Gustave podem viver até os 120 anos de idade. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê na próxima. Até mais, pessoal!